E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo. Desta vez é o 8º vídeo da série de Geometria Analítica. No vídeo anterior vocês viram produto misto. Agora vamos ver retas. Primeiramente vamos ver aqui a equação vetorial da reta. Bom, seja o ponto A, dado por essas coordenadas aqui, pertencente à reta R, e um vetor V com essas coordenadas aqui, onde esse vetor V ele é chamado de vetor diretor da reta R. No caso, é essa reta R. E temos o ponto P que também pertence a R, se somente se o vetor AP, ou seja, esse vetorzinho aqui, for paralelo ao vetor V. Ou seja, se eles tiverem, ou seja, são múltiplos um do outro. Então a gente vai ter aqui um T pertencente aos reais, onde ele vai estar multiplicando esse vetor V. O que a gente pode fazer aqui? A gente sabe que um vetor é o que? A sua extremidade menos a sua origem, ou seja, P menos A é igual que a T vezes o vetor V. Ou seja, a gente agora pode adicionar A em ambos os lados e podemos chegar à seguinte equação: P é igual a mais T vezes o vetor V. Que a gente pode colocar em coordenadas aqui, que a gente sabe o ponto P, ele tem essas seguintes coordenadas, x, y, z. E a gente coloca as coordenadas de A e do vetor V. Essas três equações, ou seja, essa aqui, essa também e essa também, que é a mesma coisa, são todas equações vetoriais da reta. Bom, em posse disso, a gente vai saber o que? Que a gente sempre vai ter um vetor diretor que tem a mesma direção da reta. Isso é muito importante. Agora podemos chegar a outra coisa aqui. A equação paramétrica da reta. No caso, ó, nós estamos trabalhando aqui com uma reta R. Desta equação aqui, a gente tem o seguinte. Sabemos o que? Que cada coordenada pode ser igualada, ou seja, x vai ser igual ao que? A soma de x1 mais t vezes a, ou seja, aqui, ó, at. Mesma coisa acontece com y, a gente vai pegar a entrada do, da unidade dos y e colocamos aqui. Ou seja, a equação paramétrica da reta é como se fosse uma equação vetorial da reta, só que algo mais amplo. A gente geralmente usa essa equação em geometria analítica, é mais usada. Bom, ou seja, onde aqui temos aqui essas coordenadas A, B, C, ou seja, está multiplicando o vetor, desculpe, a constante t, ou seja, esse parâmetro, é a coordenada do vetor diretor. E esse daqui é um ponto pertencente à reta. Bom, a gente agora pode seguir para outras equações. Agora vamos a equações simétricas da reta R. Suponho que A, B e C sejam diferentes do vetor, diferentes de zero. Por que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vamos isolar t em todas essas equações e vamos ver o que acontece. A gente vai fazer o seguinte: vou colocar aqui at e eu vou subtrair x1 em ambos os lados, ou seja, aqui vai embora e aqui vamos ter o que? X menos x1. Agora eu vou o que? Dividir tudo por a e chegamos à seguinte equação. Vamos fazer aqui de forma semelhante para este do y. Vamos fazer o que? Vamos isolar bt. A gente vai subtrair y1 em ambos os lados. A gente vai ficar o que? Y menos y1. Depois a gente vai dividir toda a equação por b. Logo a gente vai ter isso daqui por b. Aqui também vamos isolar o t. Vamos fazer o seguinte: subtrair z1 em ambos os lados. Temos aqui z menos z1.
Logo, se a gente dividir tudo por C, a gente vai obter que Z menos E1 dividido por C é igual a T. Bom, se isso aqui é igual a T, isso também, isso implica dizer o seguinte, que tudo é igual a T, ou seja, x1, deixa eu me copiar aqui que fica mais rápido, ou seja, esse daqui é igual a esse cara daqui, que também é igual a esse daqui. Por isso que é uma equação simétrica da reta, ou seja, a gente vai isolar o parâmetro t e igualar em todas as equações. Bom, o que a gente pode dizer aqui? As coordenadas, ou seja, os denominadores, no caso A, B e C, são as componentes do vetor diretor. Esses pontos aqui, o x1, y1 e z1, que está subtraindo, são o ponto A, o nosso ponto A. E o nosso um ponto P genérico é o x, y e z. É importante que a gente saiba disso para lá para frente. Agora vamos para a seguinte equação. Vamos agora para equações reduzidas da reta, que geralmente é o que a gente mais usa no ensino médio, equação de primeiro grau. Vamos fazer aqui uma coisa genérica, ou seja, a gente vai pegar aqui valores não genéricos, vamos fazer assim, seja R definida por A, dadas essas coordenadas, e pelo vetor V, diretor, expresse por, eu vou escrever aqui a equação simétrica da reta, ou seja, vamos pegar aqui o nosso vetor diretor, temos aqui 2, a componente x, beleza. O nosso, aqui já sabemos o que? X será o que? Menos o que? O nosso coordenada do primeira entrada da coordenada A, seja 1. Isso aqui vai ser igual a, deixe-me fazer novamente, isso, A1, que é a mesma coisa que a gente não colocar nada, e o que? A gente tem o que? Y menos, só que temos aqui um menos 2, logo esse sinal aqui vai ser positivo, temos que lembrar disso. Por padrão, o sinal é de menos. Aí temos aqui na terceira, temos aqui menos 4. Podemos colocar o sinal aqui também. E, no caso aqui é o Z, menos, só que vai ser mais, porque temos aqui também um sinal de menos. Menos e menos fica mais. Ou seja, a gente expressou aqui em equações simétricas da reta, só que a gente quer reduzida. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Primeiramente a gente vai, vamos igualar aqui x menos 1 dividido por 2 com esta equação aqui. E vamos isolar y em função de x para ver o que acontece. O que a gente pode fazer aqui? A gente faz o seguinte. Vou subtrair 2 em ambos os lados e a gente vai ter o seguinte. A gente pode o que? Colocar x sobre 2, ou seja, que é uma coisa que é 1 meio de x. E esse menos 1 vai ficar o quê? Menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que isso. Temos aqui o denominador igual. E menos 2 no caso, né? A gente subtraiu em ambos os lados. Logo, a gente pode dizer o seguinte. Deixa eu me colocar aqui. Y é igual a 1 meio de x, onde esse 1 meio é o nosso coeficiente angular, está reta. E temos aqui subtração de frações que a gente pode fazer aqui. O 2 é o nosso denominador, porque ele aqui não tem nada. Ou seja, a gente vai aqui, multiplicar aqui, que tem menos 1, e multiplica aqui também, temos aqui menos 4. Menos 4 e menos 1, isso totaliza em menos 5. E a gente encontrou aqui uma expressão. Só que vamos encontrar outra expressão fazendo o quê? De forma semelhante, só que a gente vai
isolar z em função de x? Claro que poderia ser, você poderia isolar x em função de z, obviamente. Não tem problema nenhum, que o mais comum é a gente fazer isso. Então vamos lá, a gente vai aqui multiplicar por menos 4 em ambos os lados, a gente vai ter z mais 4 é igual a... Isso aqui vai embora, a gente multiplicou por menos 4, e aqui vai ter o que? A gente divide por 2, vai ficar menos 2 vezes tudo isso aqui, ou seja, menos 2x menos 2 vezes menos 1 mais 2, correto? E fazemos o que agora? Subtraímos por menos 4 em ambos os lados, a gente tem o que? Menos 2x, aqui temos 2, só que temos menos 4, então vai ficar menos 2. Logo, a gente já encontrou aqui essas duas equações reduzidas da reta. De forma genérica, a gente pode dizer o seguinte, que y é igual a 1m, que é o nosso coeficiente angular da reta, e mais, temos aqui um coeficiente linear também, que eu vou chamar de n. Da mesma forma, temos um z, que é igual a um px, poderia ser qualquer letra, obviamente, estou usando aqui genérico, mais um q. Logo, o padrão é esse. Essa é a forma genérica, essa aqui é uma forma particular. Bom, pessoal, agora vamos para ângulos entre duas retas. Então agora vamos lá, ângulos entre duas retas. Sejam as retas R1, ou seja, essa reta daqui, e R2, essa daqui, com as direções de V1 e V2, respectivamente, são dois vetores aqui, temos aqui V1, temos essa mesma direção, e o V2 nessa outra direção. Bom, o que a gente vai querer aqui? Chama-se o ângulo de duas retas R1 e R2 o menor ângulo de um vetor diretor de R1 e de um vetor diretor de R2. Ou seja, esse ângulo aqui será igual a esse daqui, o menor ângulo entre esses dois vetores diretores. Pois bem, a gente percebe aqui que essa relação praticamente a mesma coisa que a definição geométrica do produto, do módulo do produto interno, produto escalar. Ou seja, o nosso θ ele vai estar entre 0 e π sobre 2. A gente tem aqui o módulo de V1, módulo de V2, e a gente calcula aqui, vai dar o ângulo, o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores diretores que também são formados por essas duas retas, o menor ângulo. Agora vamos a algumas observações importantes antes de prosseguirmos. A primeira observação é a seguinte: duas retas são paralelas se seus vetores diretores são paralelos. Ou seja, já tem duas retas, temos aqui duas retas, essas duas retas são paralelas, pois seus vetores diretores são paralelos. Se não são paralelos, se os vetores não são paralelos, logo as retas não serão retas paralelas. A outra observação é o que? Duas retas são ortogonais se seus vetores diretores são ortogonais. Logo, se a gente tiver aqui dois vetores diretores e eles formarem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, a gente vai ter aqui duas retas ortogonais, pois seus vetores diretores são ortogonais. Ok? Espero que tenha entendido. Caso isso não ocorra, as duas retas não serão ortogonais. A terceira observação é a seguinte: se duas retas se interceptam, nesse caso aqui, elas são coplanares. Ou seja, se a gente tem aqui um ponto de intersecção, um único ponto de intersecção, a gente vai ter o que? Retas, ela vai ser coplanares,
e vai se intersectar em um único ponto. Coplanares é o que? Pertence ao mesmo plano. Então agora vamos para a última observação. Observação número 4. Se duas retas não são coplanares, elas são reversas. Pois as retas, além de não concorrentes, são não paralelas e, portanto, não coplanares. Ou seja, essas duas retas aqui não estão no mesmo plano. Essa aqui está em um, essa aqui está em outro. Logo, elas também não são paralelas e também não são concorrentes. A reta anterior que a gente viu na observação 3 é uma reta concorrente, porque ela toca em apenas um ponto. Agora, desse caso aqui, são retas reversas, que estão em planos diferentes. Bom, já dadas essas observações, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Vamos agora para uma questãozinha. Essa questão diz o seguinte: a reta R passa pelo ponto A com essas seguintes coordenadas e é paralela à reta. Se P pertence à reta R, determine MN. Quer saber essas duas entradas aqui, essas duas componentes. O que a gente pode fazer aqui? Deixe-me colocar aqui reta R. Vamos escrevê-la nas equações paramétricas da reta. Ele já deu o seguinte: a reta R passa pelo ponto A. Ou seja, o nosso ponto A, temos aqui x igual, y igual e z igual. Vamos pegar aqui o nosso ponto A, escrever aqui 4 na entrada de x, menos 3 na entrada de y, e menos 2 na entrada de z. E agora? A gente tem que saber o vetor diretor. Só que ele diz o seguinte: ele é paralelo à reta S. Ou seja, se duas retas são paralelas, os seus vetores diretores são paralelos. Ou seja, deixa eu pegar aqui o vetor diretor da reta S. Vai ter as seguintes componentes. A primeira entrada vai ser esse 3, que está multiplicando essa constante 3, essa constante T, 3. A outra vai ser menos 4, que está multiplicando esse parâmetro T. E a última, a coordenada Z, vai ser menos 1. O que a gente pode fazer aqui? A gente poderia usar esse mesmo vetor, ou qualquer múltiplo dele. Porque o que? Essas duas retas são paralelas, então os dois vetores diretores são paralelos. Então a gente sabe que duas retas paralelas têm vetores diretores paralelos. Então podemos escrever assim. É uma equação válida. Agora o que ele quer saber? Ele quer saber esses componentes de Mn. O que a gente poderia fazer? Ora, a gente sabe que na equação, uma das equações vetoriais da reta diz o seguinte, que um ponto P, que no caso é esse daqui, é igual a mais um parâmetro T vezes o vetor, caso o vetor diretor, que nesse caso é este daqui, ou seja, o vetor diretor S, que também pode ser usado nessa reta R. Se a gente substituir os valores, vamos lá, M, N, menos 5. E também poderia fazer aqui, seria a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Mas para ficar mais claro, vamos fazer assim. O nosso ponto A, que ele já deu aqui, temos aqui 4, menos 3 e menos 2. Agora vamos a parâmetro T, então vamos multiplicar tudo isso por T, vamos fazer já direto. 3T
menos 4t menos t. O que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai encontrar primeiramente o valor de t. Então a gente vai aqui igualar essa coordenada aqui com esse parâmetro juntado com esse. Ou seja, vamos lá, menos 5 é igual a menos 2 menos t, correto? O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia somar t em ambos os lados, ou seja, teremos aqui t, e ao mesmo tempo também vamos aqui somar 5 em ambos os lados, porque a gente teria esse 5 aqui ir embora. Teremos aqui t, no caso, sobrou aqui menos 2 mais 5. Que isso aqui é igual a 3, não é mesmo? A gente tirou 2 de 5, sobrou 3. Logo, a gente já encontrou o parâmetro t. Para encontrar essas entradas, é só igualar as coordenadas. Então, vamos lá, m igual a 4 mais, sinal de mais aqui, 3t. Logo, o t vale 3, não é? Então vamos colocar aqui 3 também. 3 vezes 3. Então o m vai ser igual a quanto? 3 vezes 3 é 6. 6 com mais 4, o valor é 10. Logo a gente já encontrou a primeira entrada, a segunda entrada vai ser o m. Então a segunda entrada vai ser menos 3, menos, porque temos aqui mais e menos, 4 vezes 3, correto? Teremos aqui o seguinte, temos aqui menos 3, menos 12, 3 vezes 4 é 12. Logo, n vai ser o que? Igual a menos 15. Temos aqui o sinal negativo. Logo, a gente termina, encontramos aqui o que a gente queria, o valor, eita, desculpe-me, aqui não é 10, foi um erro bastante, que você não deveria cometer. Deixa eu me fazer aqui de novo, aqui vai dar 9, porque 3 vezes 3 é 9, não é 6. Onde estou com a cabeça? Temos aqui m, no caso aqui é um m, né? É igual a 4 mais 9. 4 mais 9 é 13, não é mesmo? E eu dizendo aqui que era 10. Desculpe-me o erro. Então temos aqui o ponto dado por 13, 13, menos 15 e menos 5. Pronto, a questão já está terminada aí. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Se você, é interessante vocês estarem por dentro. Comente se tiver alguma dúvida. No próximo vídeo a gente vai trabalhar planos, então vai ser um pouquinho mais complicado. Nesse mês de junho, caso vocês estejam vendo antes disso, ou dentro também, vamos fazer uma programação de lives para responder questões que envolvam geometria analítica, com os assuntos aqui que a gente está trabalhando. Vai ser bem bacana, eu vou colocar os cronogramas direitinho na discussão do YouTube. Vocês vão saber mais detalhes em breve. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!